A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um concurso bienal de produção de textos para alunos e professores de escolas públicas brasileiras. Inspirados no tema O Lugar Onde Vivo, jovens escrevem memórias literárias a partir das histórias e personagens de suas comunidades. Doce lembrança Severino. É com doçura que me lembro da época em que vivi no Piauí, no calor do sertão nordestino. Brincava com meus irmãos, correndo pelo mato e pulando pelos galhos das árvores. Minha mãe é de lá, de Teresina, então eu já fui. Depois fui para um município que se chama Beneditino. Fica em Altos, Teresina. Lá as lembranças que eu tenho é do sítio do meu avô, que ele tem vários bichos, animais, né? Vacas, de coisa. Então, coisa que eu lembro muito da minha infância, porque eu fui lá quando eu tinha 5, 7 anos. Lá no Piauí, eu nunca fui numa praia. Nunca tinha escrito um texto de memória. Ela convidou os alunos a fazer cada um a sua própria história. Podia perguntar para um familiar, para uma pessoa que já morava aqui. Eu escolhi a minha mãe, que ela é nordestina e veio aqui para Brasília. E aqui em Brasília, a coisa que mais tem aqui é nordestina. Tenho tantas, mas tantas lembranças de minha doce terra Piauí, dos rios em que nadei com jacarés, dos morros que subi, das árvores que empolerei. Hoje moro em Brasília, uma cidade em que as árvores foram substituídas por prédios e comércio. Uma cidade muito hospitaleira que não pergunta de que lugar o migrante veio. No texto de memórias tem que fazer a primeira pessoa, usar figuras de linguagem. Então, como ela tinha explicado tudo, até que foi um pouco fácil, porque minha mãe ela é muito comunicativa, então eu consegui tirar as informações dela. Tanto que o primeiro texto foi mais, não parecia um texto, não tinha começo, meio fim, parecia mais uma anotação. Acho que uma das maiores dificuldades foi isso, foi transformar ele mesmo num texto de memórias com um corpo, né? Porque aqui, ó, tem ateando e depois ateamos. Aí talvez fique repetitivo, a gente pode para evitar repetição. A gente pode trocar então o ateamos pelo colocamos? Pode. Pra gente foi realmente uma vitória esse ano. Na nossa escola, acho que essa escola tem mais de 20 anos e nunca tinha ido ninguém pra semifinal. Realmente nós estamos sendo pioneiros neste ano. Eu estou animada, eu nunca fui a Fortaleza, você já foi, Vitor? Eu não. Pois eu também não. Eu estou muito animada, né, ver o mar de Fortaleza. Então eu espero, assim, boa sorte que eu passe. Mas também quero aproveitar o Nordeste. O melhor desse lugar é sua gente. Cidade pequena, mas cheia de graça. Entre o movimento e o perigo, na rua do meu lugar. Mais uma vez, saí de casa bem cedo, em companhia da minha mãe. Mulheres do nosso país, nossa cidade. Os meninos arrastavam seus carrinhos feitos de laço. Na minha terrinha eu sou poeta, caço no mato, a inspiração certa. Do lugar de cada um construímos o saber. Quem inspira o poeta, inspira a mim e a você. Parabéns, professor. Obrigado. Professor, parabéns. Pô, vocês foram muito ninjas. Que isso? Vem cá, meus parabéns. Sou a aluna Kathleen Silva, sou da escola Irineu da Gama Paz, da cidade de Macapá, no estado do Amapá. Da cidade de Campo Novo do Parecis, estado do Mato Grosso. Da cidade de Santa Cruz do Sul, no estado de Rio Grande do Sul. Da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Tracunhaém, Pernambuco. Estrelas, né? Muito legal. Uma viagem muito boa, cheia de emoções. Minhas expectativas são boas. Como ela mesma estava comentando na viagem, né? Lá no início do ano, quando a gente começou, a gente nem imaginava que chegaria até aqui e hoje a gente está aqui. As expectativas são ótimas, estamos super felizes de estar representando a escola, né? Eu achei uma surpresa muito grande, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tô muito ansiosa. Nem dormi essa noite. Tô tremendo até agora. Nós viemos de Herveiras, no Rio Grande do Sul. Município super pequenininho.
E estamos muito contentes de estar aqui porque é a primeira vez que o município tem uma semifinalista na Olimpíada e todos estão torcendo por nós. Estamos muito contentes. Mais conhecimento, amizades novas, conhecer lugares novos, cada dia aprender mais. Só em saber que era uma viagem eu já fiquei feliz. Não tira ele por nada na hora do sarau. Aqui é o nome da sua mãe. A Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é, antes de tudo, um grande programa de formação de professores, né? A Olimpíada, ela surge lá em 2002, na verdade, quando ela era o programa Escrevendo o Futuro. Em 2008, ele passa a ser uma política pública com a iniciativa do Ministério da Educação e virar uma grande Olimpíada, porque aí é um programa que vai ao encontro de todas as escolas públicas brasileiras. Quem faz as Olimpíadas é uma rede enorme de pessoas em todo o Brasil. Nós temos a iniciativa da Fundação Itaú Social e do MEC, a parceria técnica do SEMPEC e uma rede incrível de profissionais que representam as secretarias municipais de educação, as secretarias estaduais de educação e a universidade. Hoje a gente só chega a 170 mil professores porque nós temos essa rede trabalhando conosco. Sejam muito bem-vindos, memorialistas semifinalistas da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro. Essa ideia de realizar as oficinas em outros locais diversos pelo Brasil é possibilitar a esses alunos que muitas vezes nunca saíram de suas cidades, nunca tiveram uma outra experiência cultural, regional, para que eles possam ter, né? A gente brinca que são 3 dias, mas são 3 dias tão intensos que fica ainda, né, elaborando isso por muito tempo. Para terminar a nossa noite ou tarde com chave de ouro, ou melhor, com chave de bronze, por terem chegado até essa etapa da Olimpíada, vencendo todas as etapas anteriores, vocês receberão agora suas medalhas como semifinalistas da Olimpíada de Língua Portuguesa. Para mim é uma grande conquista estar aqui hoje, semifinalista. Eu estou muito feliz mesmo. A Olimpíada veio trazer para a escola, para nós professores e para o aluno, subsídios para trabalhar e para incentivar, para mediar esse trabalho de produção de texto, de incentivo à leitura e também de valorização da identidade do lugar onde cada um vive. A primeira coisa que nós realizamos foi em sala de aula mesmo, explicar para os nossos alunos do 7º ano as características do gênero. A partir daí, eles foram escolher alguém, uma pessoa idosa da comunidade, para conversar, para contar um fato marcante que tinha acontecido na vida deles e na nossa cidade. Numa cultura da juventude, da beleza, mostrar para o aluno que a experiência das pessoas é importante e especialmente a experiência das pessoas mais velhas é o grande, assim, acho que é a apoteose desse texto, é a gente viver, conscientizar esses meninos de que sim, as pessoas mais velhas têm muito a contribuir. O material de memórias literárias inicia com essa frase do Gabriel Garcia Marques: a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. E como tem recordação bonita. E como tem recordação emocionante quando nós lemos os textos desses meninos.
Eu sempre gostei de escrever, afinal meu sonho é ser escritora, então eu participava de todas as redações que a minha professora fazia. Eu escrevi a memória sobre a minha avó, sobre a produção de melado. A minha entrevistada foi professora de lá da escola, porque ela é moradora de lá da minha cidade. 55 anos que ela mora lá, tem muita história para contar. Um texto de memória, ele tem que ter emoção. Ele tem que falar, tem que ser narrado em primeira pessoa. Memória literária, para mim, é contar histórias de outra pessoa, só que com o meu jeito de ser. É importante trabalhar sobre o gênero memória como se trabalha na Olimpíada da Língua Portuguesa, porque começa por um gênero oral, eles realizam entrevistas e a partir das entrevistas orais eles recuperam a história, a memória da gente que participa. Esse é o nosso artista convidado, né? Vamos saber um pouquinho mais da vida dele? O objetivo desse momento foi a preparação para a nova entrevista. Então os alunos olharam um pouco o contexto de quem é essa pessoa, o que ele faz, onde ele mora, então teve um pouco um olhar para esse lugar. A viagem a Paris não estava programada. Eu estava na Alemanha com a permanência esgotada e somente após 3 meses tinha exposição marcada. O que aconteceu depois? Eles levantaram perguntas que teriam interesse a partir desse contexto para fazer a entrevista que vai ser feita no auditório. Essa oficina ela foi bastante interessante, que a gente aprendeu um pouco sobre um estilogravurista chamado Estênio Diniz, né? Então a gente estava estudando um pouco sobre os cordéis que ele escreveu, sobre as obras. Aí a gente discutiu sobre as perguntas possíveis que a gente pode fazer. Por exemplo, como a influência que teve esse poeta sobre ele, que era o avô dele, como eram os trabalhos na infância dele, o que mudou, como era uma daquelas prensas de estilogravura. A gente está muito ansioso e curioso para saber as respostas. Os alunos prepararam essas perguntas para vocês, Tênio, então todas as perguntas foram elaboradas e pensadas coletivamente. A pergunta é: conte um pouco sobre a sua relação com a tipografia São Francisco. Como começou a tipografia? Qual a relação com a sua família? A tipografia começou em 1926, com a ida do meu avô, José Bernardo da Silva, que era poeta, morar em Juazeiro do Norte. Como era a sua relação com os eventos religiosos e culturais do Juazeiro do Norte? Como era o processo realizado para fazer a estilografura? Quais vivências mais influenciaram seu interesse pelo cordel e pela estilografura? Eu nunca tinha sido entrevistado dessa maneira, tão bem organizado, tão bem cadenciado, e acho que vai ajudar muito, inclusive na minha história. Esse é o José Bernardo, meu avô. Aqui uma tia chamada Maria. E aqui Dona Ana, a esposa do meu avô. E o que eles vão fazer? O que é que estão fazendo? Simplesmente crescendo a minha história, né? Quando o trabalho é bem organizado, como nós somos uma caixinha de gravar as coisas, um encontro desse aqui fica o resto da vida. Vocês iniciaram lá em cima com a entrevista. E agora nós vamos então produzir esse texto, essas memórias, né, do Estênio Diniz, e aí vocês vão trazer isso a partir do texto de vocês nessa memória literária e dar uma vida ao texto e tudo aquilo que vocês anotaram. Dentro do contexto, esse texto que eles farão agora, então vai ser utilizado como base também para ver se eles realmente conseguiram adquirir essas aprendizagens. Eu produzi o texto e
Foi fácil pra mim, porque eu anotei bastante coisa, né? E para escrever esse novo texto, a gente está dando emoções às coisas que ele disse que aconteceu na vida dele, principalmente com relação ao local onde ele nasceu, que é Juazeiro do Norte. Os produtores de textos, os meninos que produziram os textos, não viveram aquela realidade. Então, tem a entrevista como um componente muito marcante desse texto, e essa entrevista é transformada nesse texto de memórias. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. Um é branco, outro moreno. Um é grande, outro pequeno. Um é vaidoso e engraçado. O outro é habilidoso e zangado. No sarau eu ouvi humor, tinha músicas sertanejas, tinha violão, pessoas tocavam violão, outras cantavam, tinha pessoas contando piada, imitando pessoas. Eu acho que o sarau ele é um momento muito importante da parte desse todo o conteúdo, todo esse contexto que está acontecendo, porque ele ajuda o aluno, tanto o professor, a expressar um pouco dos sentimentos. Eu sou Ruth Nascimento, com da satisfação. Moro lá em Lago Verde, cidade do Maranhão. Eu apresentei o Repente. E aqui em Fortaleza, hoje eu quero lhe falar de minha alegria, de um sonho realizar. Repente é uma pessoa tocando um pandeiro e às vezes a pessoa faz na hora ali. Só que o meu eu já trouxe criado de casa. Ator da organização desse evento nacional. Obrigada, me despeço com um beijo, abraço e tchau. Se eu tivesse que fazer um texto de memórias, aí eu ia escrever sobre os monitores, sobre a entrevista que eu estou fazendo agora, sobre os lugares que eu visitei e a medalha que eu ganhei. É notório que a gente vê a evolução que dá do primeiro texto, porque tem vários processos de reescrita, né? Do primeiro texto que o aluno escreve até o final, que é o que a gente vai representar na etapa escolar. Então, o ganho é imenso. Nós vamos fazer uma atividade de aprimoramento. Nós não vamos reescrever um texto porque o texto está errado, porque está incompleto, que está faltando coisa. Não, é aquela condição. Quem escreve um texto sempre tem a possibilidade de melhorar. Nessa atividade, os alunos irão retomar o texto deles, o que eles produziram na escola, e vão poder reviver um pouco a experiência que eles fizeram na escola na atividade de reescrita do texto. O momento da reescrita é um momento bastante especial em todo o processo da sequência didática das oficinas da Olimpíada da Língua Portuguesa. Então é neste momento que você vai eliminar um dado, acrescentar outro, colocar uma figura de linguagem que faltou, uma informação do entrevistado que você achou relevante que esqueceu de colocar. Então é este o momento que você vai fazer a reescrita do seu texto no computador. Eu alterei alguns pontos e vírgulas que não estavam corretamente, não estavam corretos. Também alterei um verbo que não estava ligando. Só isso que eu alterei. E o título que estava errado. E toda vez que a gente vai reescrever, a gente tem que melhorar alguma coisa. Nós organizamos também em todas as etapas um roteiro cultural nas cidades onde está acontecendo o prêmio. Sempre focando algum aspecto histórico da cidade, né? Mostrando um pouquinho da origem, da geografia
das características da cultura local. Fortaleza surge ao redor aqui da 10ª Região Militar, o antigo Forte de Nossa Senhora da Assunção. Então vocês estão pertinho aqui da onde nasceu a capital do Ceará. O que mais me chamou a atenção são as obras indígenas, que é uma cultura que nem muitos conhecem. Gostei muito dessa exposição daqui de barro, que mostra muito a cultura cearense, mostra pessoas... A nordestina também. Nordestina, pessoas vestidas com trajes nordestinos, também religiosidade, as culturas de santo, que é muito típico da região nordestina. Sou o professor Edival, sou de Assaré, interior do Ceará, da terra do Patativa, esse ícone da poesia popular. Saudade dentro do peito é qual fogo de monturo, por fora tudo perfeito, por dentro fazendo furo. Patativa do Assaré. A foto que a gente tirou foi uma energia positiva, foi mágico, aquilo, um momento único na vida de todo mundo aqui. A gente prefere conhecer mais um pouco a cidade, né? Porque até agora a gente viu que é uma cidade bonita e que tem muitas coisas escondidas por aí, né? Eu fazendo mico na televisão brasileira. Eu já conheci o mar, mas esse aqui, ó, Mara, muito lindo. Fortaleza é maravilhosa, linda, uma experiência que eu nunca vou esquecer. A memória que eu vou levar é as ondas da praia. Amigos, histórias, memórias, como conheci o mar, como o mar me conheceu. Pra mim, é a realização de um sonho. Ela que fez eu escrever, fez eu editar, me ajudou a editar, me ajudou a consertar os pontos e as vírgulas. Agora tá tudo recompensado. Sejam todos muito bem-vindos à premiação da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, Gênero Memórias Literárias. Júlio César Pinheiro de Melo e a professora Cailene Leite da Rocha Santos. 125 alunos para cá e 38 só foram classificados. Isso é muito, só tenho a agradecer a Deus, é muito, sabe, alegre para mim. Fico sem palavras. Agora de Jaru, Samira de Oliveira Moura e Edileia Batista de Oliveira, professora. A hora que eu vim buscar a medalha, já liguei pra minha mãe. É de Careiro da Várzea, Rissa Nogueira Vieira e a professora Nancy Socorro de Miranda Cunha. A mulher falou, Careiro da Várzea, eu soltei um grito. Eu não sei se alguém viu, mas eu soltei um grito muito alto. Eu pulei da cadeira. Eu nem imaginava que seria tudo isso, tudo tão perfeito e bem seguro, entendeu? Eu fiz bastantes amigos, me diverti muito e tô feliz, né, por ter passado pra final. Eu achava que eu não tinha chance, porque cada texto perfeito que eu vi, eu fiquei tipo, nossa, cheguei até aqui, né, mas consegui. Valeu muito a pena. Mesmo se eu não tivesse passado pra final, eu ainda tava satisfeito, porque eu nunca tinha viajado de avião, eu nunca tinha visto um hotel, eu nunca tinha visto um mar, aí tudo isso eu pude ver. Agora vamos ver se a gente consegue o ouro, né?